Boa noite, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida, teus caminhos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live, dando continuidade ao tema do mês, que é decisão. Não é isso, amor? Sim, chegou o momento da gente decidir, chegou o momento da gente fazer as escolhas pautadas em cima da palavra do nosso Deus. E a gente já, desde já, a gente deixando esse boa noite com vocês, gostaríamos também que você pudesse, compartilhe com a gente. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nessa live. Você que nos assiste também do YouTube, compartilhe também com os seus amigos, né? Dê um like aí, ajude a gente a promover a palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que todas as lives que nós fazemos com o intuito de fazer com que você venha tirar essas dúvidas que você tem a respeito de decisões que você possa tomar na tua vida. E muitas das vezes são decisões que nós tomamos sem a direção de Deus. E a gente mostra dentro das personagens da Bíblia, a gente mostra pessoas que tomaram decisões e através dessas decisões foram precipitadas, foram decisões pautadas pela emoção ou foram decisões pautadas pela fé. Então é isso que a gente quer mostrar para você. E nesse mês de fevereiro eu tenho certeza que é o mês da decisão e que você tomará posse da escolha que você fará, da decisão que você tomará na tua vida, tá certo? Então, se você puder, compartilha aí. Nós vamos estar compartilhando aqui. Eu estou compartilhando aqui com os meus grupos. Se você puder, compartilhe, tá? Você que quiser também participar conosco da oração, daqui a pouquinho a gente vai estar realizando a oração por todos vocês. Se você tiver alguém da sua família que de repente está no hospital, está doente, enfermo, passando por um problema, né, difícil, uma situação difícil, precisa de oração, um amigo, um familiar, coloca o nome dessa pessoa aí nos comentários, que nós vamos estar acrescentando no nosso caderninho de oração. Também prepara o teu copinho com água, a gente já está aqui, ó, com o nosso copinho de água, essa xícara aqui, ó, que a gente vai consagrar daqui a pouquinho, tá tomando da água. Se de repente você que está assistindo estiver sentindo alguma dor, né, você tem alguma enfermidade no teu corpo, através dessa água, usando a fé, tenho certeza absoluta de que Deus ele vai realizar o milagre que você precisa. Então já prepara o teu copinho com água aí, ok? Vamos lá, gente. Olha, a gente vai falar um pouquinho do que nós falávamos ontem na igreja, na quarta-feira, onde a gente falava das pessoas cavarem, né? E na realidade, o que é cavar? Cavar é edificar. Então nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso aqui hoje, para que dentro desse contexto daquilo que nós vamos estar falando, a decisão ser tomada. Veja, em todas as áreas da nossa vida há uma necessidade de uma decisão, de uma escolha ser tomada. Seja ela difícil ou não, nós temos que tomar. Cada vez mais que você vai protelando, que você vai deixando de lado, então você adia dos seus sonhos serem realizados, ou você adia da tua vida mudar. É uma escolha que você faz. Ou você permanece aonde você está, ou você toma uma decisão de recomeçar, de se refazer, de se reinventar. Então são base em todas as áreas na tua vida a necessidade de você tomar uma decisão. E eu queria falar com vocês, está aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que fala justamente a respeito disso, da gente cavar, da gente edificar a nossa vida em Deus. Porque na Bíblia, diz assim no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que a gente entende a respeito disso? A gente entende que a gente tem que estar cavando.
que é cavar, pastor? É edificar. A edificação da tua vida espiritual. A estrutura. Você vai construir uma estrutura espiritual, porque essa estrutura espiritual é o que vai te dar respaldo para todas as áreas da tua vida. É ela que vai fazer com que você esteja forte no momento de dificuldade, que você não esmoreça. Porque como aqui está dizendo, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir vento, e com ímpeto, vai ser forte. Vai ser forte, aqui está dizendo. Mas a diferença é como você tem se estruturado, é como você tem edificado a tua vida, como você tem estruturado a tua vida com Deus. Essa é a diferença. Então, a decisão de você estruturar uma vida espiritual, de você edificar a tua vida espiritual é sua. Você não depende de ninguém. Você não depende do seu pai, da sua mãe, do pastor, do filho, do marido, da esposa, para que você venha ter uma vida edificada em Deus. Não, você depende totalmente das escolhas que você faz. É como a escolha de você, de repente, ir para a igreja. Ah, hoje eu não vou na igreja. É uma escolha sua. Ah, mas pastor, mas eu estou cansado. É uma escolha sua. Porque quantas vezes, mesmo cansados, nós íamos ou beber, ou passear, ou trabalhar, ou fazer outras coisas. Mesmo cansado, eu lembro que eu fazia isso. Porque era uma escolha. Foi uma escolha que eu fiz. Ficava a noite toda, ia para a farra, ia para o carnaval, e às vezes, no outro dia, tinha que trabalhar cedo. Ia trabalhar sem dormir. Sem dormir. E ficava ali de boa. Você vangloriava, né? Por isso. Sim, ainda batia no peito. Ainda batia no peito pelo ato que fazia, né, achando que aquilo era justo, achando que você estava arrebentando. E na realidade você estava arrebentando com a tua vida. Então foi uma decisão, foi uma escolha que naquele momento eu fiz na minha vida. Então chega momento da nossa vida que você tem que tomar uma decisão. Você tem que saber o caminho que você tem que trilhar. Ou você vai pelo caminho de Deus, ou você vai pelo caminho das trevas. Ou o caminho da porta estreita, ou o caminho da porta larga. Então é uma decisão sua, que você tem que estar tomando. Então por isso a gente tem que estar cavando. Quando a gente fala para você cavar, quanto mais fundo a gente cava, então mais forte você fica. Mais forte você fica, porque você vai estar edificando a tua casa. Veja que coisa interessante, que aqui fala o seguinte, aqui fala que transbordaram os rios, olha só, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, então foi coisa forte. A chuva caiu, o rio transbordou, o vento veio, mas aquela casa, ela não caiu. Porque a edificação dela foi na rocha. E demorou. Não foi de um dia para o outro que foi construída aquela casa. Não foi de um dia para o outro. Às vezes, é outra situação também, Patrícia, que acontece, que às vezes é o problema de você ficar olhando para a vida das outras pessoas. Às vezes você olha para a vida das pessoas que chegam até na igreja e fala, pô, fulano chegou hoje. E às vezes eu entendo até que até o pastor incita, de uma certa forma, provoca as pessoas. Isso eu vejo hoje, por falta de sabedoria. Porque às vezes o pastor incita a pessoa falando, pô, fulano chegou antes de você, e olha só a vida de fulano como é que tá. Tá certo, a gente sabe que tem pessoa que ela é imprudente, a gente sabe que a pessoa ela fica protelando, a gente sabe que a pessoa ela fica ali na igreja como a banho-maria, ela sabe, está em cima do muro, ela tem indecisões. Então, em cima dessas indecisões, até quando ela vai ficar assim? E o tempo vai passando, mas tem gente que está lutando, tem gente que está batalhando, tem gente que quer comunhão, tem gente que quer ser batizada com o Espírito Santo, tem gente que quer fazer a obra, tem gente que fala assim, poxa pastor, estou aqui, sou pau para toda a obra, eis-me aqui. Então são pessoas que estão cavando, são pessoas que estão ali lutando, a gente sabe disso. E claramente a gente também não vai poder pegar essas pessoas, Patrícia, e colocar também no fogo assim.
Porque muitas das vezes a estrutura que ela tem ainda não é profunda. Ainda não é profunda, porque aí vai vir o vento, vai vir a chuva. Era isso que eu ia falar. Cada um tem uma história, cada um tem as suas particularidades, lutas que muitas enfrentam e ninguém sabe. Não tem como você saber o que se passa na vida do teu vizinho. Tem até um ditado que diz assim: a grama do vizinho talvez seja mais verde porque ela é artificial. Então não quer dizer que a grama do vizinho está mais verde e o vizinho está fazendo a mesma coisa que você. Você não sabe. Não sabe da vida do vizinho, você sabe da tua. Você sabe das tuas lutas, você sabe das tuas dificuldades, você sabe das tuas limitações, você sabe das decepções que você já enfrentou na vida, das perdas. Só você sabe. Então é muito perigoso você ficar medindo a tua vida, não apenas a vida espiritual, mas a tua vida financeira, o teu casamento, a tua família. Você ficar medindo isso, comparando com o vizinho, se você não sabe da história do vizinho. Também você não sabe quais foram as lutas, as dificuldades, o processo que aquela pessoa enfrentou para chegar até ali. Então é muito perigoso, a gente não pode fazer comparações. A Bíblia mesmo, né, nos ensina que se a gente tem que imitar alguém, e se a gente tem que olhar para alguém, esse alguém é o Senhor Jesus. É Ele que tem que ser o nosso espelho, né? Então, a gente tem que procurar ser genuíno naquilo que a gente faz. E esse alicerce espiritual, ele não é construído da noite para o dia. Assim como uma casa, como você deu o exemplo ontem, né? No culto. Quando você vai construir um prédio, quanto mais alto o prédio, mais fundo tem que ser o alicerce para suportar o peso daquele prédio, daquele edifício. Então, na nossa vida, da mesma forma, quanto mais alto você quer ir, você quer subir, quanto mais longe você quer chegar, mais lutas, mais dificuldades, mais profundo você vai ter que cavar esse buraco. Você vai ter que empenhar mais força, você vai ter que empenhar mais tempo, perseverança, né? Porque vai vir momentos que você vai olhar para o vento, que são o quê? Os problemas, as dificuldades, o não, os pensamentos negativos de que você não vai conseguir, você não pode, não é para você, né? Mas viu, tua mãe, teu pai tentou e não conseguiu, você também não vai conseguir. Então você vê isso aí, tudo que vem contra você, essas palavras negativas, essas palavras de desânimo para tentar te parar, é o vento, é a tempestade que a Bíblia ela diz. Então se você entender isso, que você tem que saber onde você quer chegar e você sabe do processo que vai levar, do tempo que vai levar para você chegar até lá, então você não vai se deixar levar pelas dificuldades. Pode vir vento que vier, você não vai desistir. Você pode chorar, porque nós somos seres humanos. A gente pode sentir, a gente pode chorar, a gente pode se entristecer, mas jamais desistir. Então, e dentro desse buraco que a gente vai cavando, que são os nossos alicerces, as nossas estruturas espirituais, como você bem falou, Patrícia, quanto mais alto a construção, mais profundo é o buraco que tem que ser feito, a estrutura. E eu vejo, e o que Deus estava me mostrando aqui agora? Então, dentro dessa estrutura, desse buraco, vamos dizer assim, buraco que quer dizer a edificação, ali eu vou lançando a minha semente, a paz, vou lançando o amor, vou lançando a perseverança, vou lançando a fé, a confiança. Então vou lançando. Quanto mais profundo é o buraco, mais qualidade, né, e recurso eu vou tendo. Mais qualidade eu vou colocando naquele buraco ali. E mais inabalável esse edifício vai se tornar, né? Sabe? Então, essa mistura que é feita, né, que a gente vai colocando ali, essa mistura de fé, de perseverança, de determinação, sabe? De amor ao próximo, resiliência, né? Quanto mais você vai colocando, acrescentando ali, né? Então, mais força você tem, mais seguro você está. Então é onde a dúvida não consegue te vencer. É onde você não consegue parar. Não tem como, ninguém pode te parar. Nem os anjos, a Bíblia fala. Ninguém pode te parar, ninguém pode te impedir de chegar até em Cristo Jesus. Pelo contrário, você sabe que... Eu sei porque a gente tem vivido isso, né? Nós decidimos recomeçar a nossa vida em tudo.
tudo, do zero. E a gente está falando de algo que a gente tem vivido e vai continuar vivendo até que Jesus volte, né? Com a missão que ele nos imbuiu. Mas sabe que quanto maior a dificuldade, quando você entende quem é que está te dando suporte para você edificar esse edifício, quando você sabe quem é Deus, que é Deus que está ali no controle de tudo, então quanto maior a dificuldade, quanto mais palavras negativas são lançadas sobre você, mais aquilo queima dentro de você, dizendo assim, mas é agora que eu vou. É agora que eu vou conseguir. Ah, tá difícil, então vamos dobrar aqui a força. É o que eu sempre falo pra você, né? Quando vem, mas tá difícil, então vamos dobrar o trabalho. Vamos dobrar o que a gente tá fazendo. Seja oração, seja o propósito, sabe? Vamos triplicar essa força então. Por quê? Porque a gente sabe quem é que tem nos sustentado, em quem a gente tem crido. Então essa confiança que a gente tem em Deus, ela, ao invés dessas palavras negativas virem para nos parar ou atrapalhar o projeto que Deus tem, pelo contrário, ela gera como se fosse um combustível, sabe? Quando você tem só um pouquinho de fogo, aí joga assim a gasolina, né? O álcool. Então vamos dobrar a força. E aquilo te impulsiona a você dar um salto maior, você empenha mais força naquilo que você faz. Então essa é a diferença do alicerce. Porque se eu não tenho esse alicerce, o que vai acontecer? O que acontece com a maioria das pessoas que não conhecem a Deus, que não tem Deus como seu alicerce? Quer saber de uma coisa? Não é pra mim mesmo. Não vou conseguir. Tá vendo? Tá difícil. A pessoa vai desanimar. Ou então ela vai terceirizar o problema dela. O que a gente mais fala aqui é isso. Né? A questão da terceirização. Aí você fala, eu não consigo por causa da igreja que eu estou. A igreja que eu estou indo, que eu frequento, ela é pentecostal, ela é tradicional, ela é neopentecostal. Então você começa a inventar várias coisas. Você vai, mas o problema é porque é muito longe. Se eu tivesse uma igreja mais perto, seria melhor para mim. Não, o problema é porque eu tenho um filho, porque na igreja que eu frequento, não tem condição de ter lá uma escolinha bíblica para poder estar ali junto com as crianças. Então a pessoa sempre vai colocando problemas, terceirizando, ou quando não é isso, é o tempo, é chuva, é lama, é o lugar que é escuro, aí é o calor, aí é o problema do cansaço. Então você vai protelando. Então, ao invés de você estar cavando a tua estrutura, você está cavando uma sepultura. Então são duas coisas diferentes. Cavar uma estrutura de fortalecimento espiritual e cavar uma sepultura, aonde grande é a ruína. Então, para que você possa edificar a tua vida espiritual, a decisão é sua. A decisão é sua. O que a gente viu durante essa semana, né, Patrícia? Passando aí, às vezes, na TV ou pelo YouTube, você vê mesmo igrejas em carnaval, pastores, pessoas que se denominam pessoas que conduzem a pessoa à salvação, conduzindo a pessoa a participar de uma festa carnal. Então, infelizmente, é isso que a gente tem visto. E o pior não é isso. O pior é quando você concorda com isso, quando você não vê problema nenhum nisso. A gente não está aqui para poder estar falando a respeito dessas coisas, porque o nosso principal objetivo é fazer com que você venha ter estrutura espiritual, para que você possa ter esse tipo de discernimento, para que você possa entender tudo isso, porque quem te convence do pecado não são as nossas palavras, mas é o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, você nunca vai compreender. Então você sempre vai estar se questionando a palavra de Deus, questionando a gente, sempre vai questionar tudo e vai criar essa dúvida, esse emaranhado de dúvida dentro da tua mente, aonde você vai estar terceirizando os teus problemas. Então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer é decidir, pois. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio. Ou eu busco seguir a Deus, ouvir a palavra e praticar, como é que está escrito, todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Jesus está falando que aqueles que praticam a palavra, praticar a palavra, você bem falou, Patrícia, a gente está vivendo isso. Então o que a gente tem falado para você é o que a gente está vivendo.
Então a gente também não pode fazer com que você viva o que nós estamos vivendo, porque cada pessoa vai viver a sua história. Mas dentro desse contexto de história que nós vivemos, que cada um tem a sua, a gente sabe que quanto mais eu cavo, quanto mais eu busco estrutura com Deus, mais forte eu fico para essas adversidades que vai vir. Tanto para mim que sou de Deus, para outra pessoa que também não é de Deus. Tanto para quem é católico, evangélico, espírito, bandido, para todos nós. Então vai vir para todo mundo. O problema é que todo mundo quer as coisinhas mastigadas na mão, quer tudo pronto. Sabe? Que é um evangelho pronto. Não existe evangelho pronto. Você tem que começar. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser mal interpretado, você vai ser injustiçado, as pessoas vão falar mal de você, pessoas que você confiou vão falar mal de você, vão inventar coisa de você. Então você tem que estar preparado para isso. Preparado para isso, você tem que estar preparado para dar outra face para essas pessoas. Entende? Não adianta a gente ficar debatendo, não adianta você ficar discutindo, ou buscando uma palavra, uma solução na Bíblia para poder mostrar para essa pessoa que ela está errada, que ela não vai se convencer do erro dela enquanto ela não tiver um encontro com Deus. Enquanto ela não cavar, edificar a vida dela, ela vai se achar pronta, como Pedro, nós falávamos aqui de Pedro, que falou que estava pronto e depois traiu Jesus, como tem gente que mostra que a casa dela está pronta. E você vê lá a casa, você está cavando na rocha, uma dificuldade danada, você já está no 5º buraco, no 6º buraco para poder fazer ali a estrutura, e a outra pessoa já construiu a casa, já está tudo prontinho, já está tudo mobiliado. Tudo mobiliado. E você ainda cavando. Sabe? Aí você fala, poxa meu Deus, por que isso? Mas quando vier a chuva, quando o rio transbordar, como aqui está dizendo, quando o vento bater com ímpeto, então grande será a ruína daqueles que edificaram a sua casa na areia. Fazer um buraco na areia é fácil, fazer um buraco na rocha é difícil. Então o caminho mais fácil é o que todo mundo hoje, praticamente, a maioria, eu posso dizer isso para você, a maioria tem buscado. A maioria tem buscado. Mas pastor, mas a gente tem que buscar o caminho mais difícil mesmo, mas isso aí não é ficar se martirizando, não é ficar sofrendo, não. Porque Deus é contigo. E ao Deus longo do caminho, e ao longo do caminho desse processo, ele vai dar sinais que é com você. Como você falou, é diferente o sofrimento do... como é que fala? Não é provação. Pode ser chamado de provação, porque a provação te faz forte também. Mas ao longo desse processo, desse caminho que você está fazendo, cavando o teu buraco com Deus, tá difícil. Mas Ele sempre vai te mostrar sinais. Você sempre vai ver uma evolução, uma mudança, principalmente dentro de você, no teu interior, no teu coração, na tua mudança de pensamento, o teu amadurecimento. Quando você olha para trás, você vai ver que você não é a mesma pessoa. Que você está se tornando uma pessoa muito mais forte, muito mais determinada, uma pessoa muito mais humilde, porque a dificuldade faz a gente descer, né? Faz a gente descer, vai ensinar você a se colocar no lugar de outras pessoas, a ser uma pessoa mais que sente a dor do próximo. Tudo isso as dificuldades fazem, mas ao longo desse processo, né, isso tem empatia pelas pessoas. Ao longo do processo, Deus ele vai te mostrando sinais. Você não vai ficar só. Ele vai te mostrar, ele vai usar alguém para falar com você, para te ajudar, para te estender a mão. Você vai conquistar algo aqui, você vai falar, poxa, que legal, ó, é pouco, é pequeno, mas está acontecendo. Eu não estou patinando, as coisas estão acontecendo, sabe? Então, ao longo do caminho, ele vai mostrar que ele é com você, ele vai mostrar sinais, e é isso que não vai deixar você desistir, desanimar. Mas você tem que estar atento, você tem que estar atento a esses sinais. E você está atento a esses sinais quando você tapa os seus ouvidos para as outras vozes, né, que virão contra aquilo que você está fazendo. A palavra de Deus e pratica. E mesmo que a gente está falando aqui de buraco, o buraco que a gente está falando é o buraco de você estar sendo
estruturado por Deus. Se estruturar a tua vida espiritual. Para você construir a tua casa. Porque o que o diabo quer é que você comece a fazer esse buraco. E desanime. Desista dentro do buraco. O que é mais vergonhoso ainda você fazer algo pela metade. Como uma casa. Você já viu uma casa que nunca acaba? A pessoa vai, né? Cava lá, tal, faz as colunas, levanta as paredes, bota um teto. Aí não consegue mais terminar, fica o tijolo sem rebocar. A casa por dentro, os fios expostos. Tudo mal acabado. Você acha bonito? Você acha legal? Não é. É feio. É vergonhoso. As pessoas que olham para cá. E a Bíblia fala em Provérbios sobre isso. Quem passar e olhar vai dizer: ih, coitado daquele lá, ó, começou a casa e não terminou. Ou ainda se você se torna ainda um motivo de chacota, de vergonha, né? Pro nome de Deus, né? Pro nome de Jesus. Pois é. Então não é isso que Deus deseja para você. Tá certo, gente? Então, vamos cavar. É para cavar? Então, cavemos até ter essa estrutura, porque quanto mais alto você quer subir, então mais profundo você tem que cavar. Para quando vier... E no final valerá a pena, né? Quando vier a chuva, os rios transbordarem, os ventos impetuosos, então você ali permanecer na rocha, seguro. Né? Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Tá bom? Então vamos fazer a oração? Pega aí seu copinho com água, tá aqui o livrinho de oração. Aqui o nome do a oração, Wesley, né? Wesley Neves. Tá na UTI. Isso, então vamos fazer a oração. Tá certo? É momento da gente falar com Deus. Vamos falar com nós. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, a gente tem falado aqui, mostrado para as pessoas o teu caminho, mostrado decisões que são tomadas e pautadas em cima da tua palavra. E cremos, meu Deus, que através dessas decisões as nossas vidas são transformadas pela fé. Então, meu Deus, visita essas pessoas que agora colocaram seus nomes em oração, que está no livro de oração. Pessoas como Wesley, que agora está lá numa UTI, que precisa, meu Pai, da tua ajuda. Eu não conheço, não sei quem é, não sei o que ele faz da vida, mas o Senhor conhece ele. Então que seja feita a tua vontade na vida agora do Wesley, meu Pai. Visita a vida desse rapaz. Em nome do nosso Senhor, coloca os teus anjos poderosos para que o teu poder venha a se manifestar na vida dele, assim como na vida dessas pessoas que oram pelo filho, marido, esposo, que ora pela esposa, que ora pelos seus, que tem orado até pela gente também, pela tua igreja. Então que o Senhor venha visitar essas pessoas, guardar a nossa casa, nos dando força, estrutura espiritual para suportar todas as adversidades e lutas e dificuldades que têm se levantado, meu Deus. E não são poucas, não. São muitas, Senhor. Muitas que têm chegado até a gente. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. E por isso, meu Deus, a importância da gente estar cavando, formando essa estrutura, porque quando o Senhor nos levantar, nos levantará para a tua glória, não para a glória nossa, mas para a tua honra e para a tua glória. É o que eu creio, meu Deus. Por isso, coloca teu poder nesta água, consagra esta água que essas pessoas apresentam a ti, coloca nela a tua unção, a tua virtude, e quando nós bebermos desta água, que bebamos de ti, que sejamos curados, sejamos livres, libertos de todos os males. E se assim você crer, então diga, eu creio, e diga amém. Beba agora desta água, seja curado em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, gente? Olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão entrado aí. Né, ó, tem o seu Antônio, que entrou, tem a Pâmela, minha cunhada, também tem o Leumi, que Deus abençoe, a Edna, minha tia, né? Que Deus abençoe também. Tem a dona Sueli também. Minha tua tia, né, Patrícia? Nossa tia, vamos dizer assim, a gente já se adota. Tá bom? Que Deus abençoe vocês abundantemente. E vocês que ficaram até aqui também, que estão assistindo a gente pelo YouTube, né, que estão assistindo a gente pelo Facebook aí também, depois que vão estar assistindo. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. A gente tem uma novidade para vocês. Nós estamos concluindo lá a cozinha da igreja. Hoje nós ligamos lá a geladeira, já instalamos lá o fogão.
e falta agora a gente comprar lá as massas, as placas. A gente precisa da tua ajuda, inclusive mês que vem vamos começar o trabalho, né, do café, que nós fazemos o café pela manhã, servindo um cafezinho com biscoitinho para as pessoas pela manhã e anotando o nome para a oração. A partir de 7 da manhã nós já estamos lá na frente da igreja para fazer esse trabalho. A partir do mês de março agora vamos estar fazendo. Então, se você puder estar doando algo para poder estar nos ajudando, tanto para as placas, para o café, ó, pastor, estou doando isso aqui para o café, estou doando isso aqui para as placas. Então vai ser muito importante a tua doação para a gente, porque a gente precisa para fazer esse trabalho. Principalmente pessoas que passam ali, que vão trabalhar, tem gente que vão sim tomar um cafezinho, porque às vezes nem tem em casa. Como você bem sabe, quem não sabe, saiba agora, a igreja está no meio de uma comunidade, então muitas pessoas que precisam, pessoas necessitadas mesmo, é necessitado mesmo, tá bom? Então a maioria das pessoas vivem de auxílio, essa é a realidade, a maioria das pessoas. Se não fosse o auxílio, muitas pessoas estariam passando fome, necessidade. Então, a gente está fazendo esse trabalho com muito amor, com muito carinho, e a gente precisa da ajuda de vocês. Tanto para a gente poder ficar o dia todo na igreja, né? Porque a cozinha que está sendo feita lá justamente para isso, para a gente ficar o dia inteiro, dar esse suporte para a gente. Né? Mesmo no calor, né? Porque é um calor danado, Rio de Janeiro, né, amigo? É quente, mas mesmo assim Deus tem abençoado. Então nós vamos ter que passar por isso, enfrentar, até Deus dar outra condição e a gente ter um ar-condicionado, ter uma estrutura melhor. E é isso que a gente está buscando implementar para que a gente possa ganhar muitas almas para o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então, se você que nos conhece, você quer nos ajudar, você quer enviar o seu dízimo, suas ofertas, né, suas doações, então fique à vontade, tem aí o Pix da igreja, tem a conta, você quer fazer um TED, fique à vontade para poder fazer. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, uma boa noite para todos, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês e até a próxima. Uma boa noite, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima.